Quantas vezes o preconceito tenta calar aqueles que deveriam ser ouvidos? Em pleno século XXI, ainda presenciamos cenas absurdas, onde o racismo insiste em sobreviver nos pequenos gestos, nas atitudes disfarçadas de normalidade. Foi exatamente o que aconteceu com Ricardo Santos, um juiz negro, respeitado e admirado, que ao tentar comprar um simples anel de noivado, teve sua dignidade colocada em xeque. Você pode imaginar como isso aconteceu? Um homem acostumado a lidar com a justiça diariamente, sendo tratado como um criminoso por nada mais do que sua aparência. Parece inimaginável, mas é uma realidade que muitos ainda enfrentam. E quando pensamos que ele poderia ter reagido com raiva, Ricardo fez o oposto. Em vez de se deixar levar pela humilhação ou pela revolta, ele encontrou uma forma de transformar aquela situação em uma lição para todos. Se você já se viu diante de uma situação onde o preconceito ou a injustiça tentaram te derrubar, vai querer entender como ele lidou com isso. O que Ricardo fez, não apenas para si, mas para mudar o ambiente ao seu redor, é algo que todos podemos aprender. Quer saber como um anel de noivado se tornou o símbolo de uma batalha vencida contra o preconceito? Ricardo Santos, um homem de respeito, sempre acreditou que o esforço e a justiça poderiam vencer qualquer barreira. Afinal, ele próprio havia superado tantas adversidades para se tornar um juiz admirado. Mas, nem todo o prestígio de sua posição pôde protegê-lo do racismo que enfrentaria naquele dia. Ao entrar em uma joalharia para comprar o anel perfeito para Carolina, sua futura esposa, ele foi imediatamente julgado por sua aparência. 2 seguranças o seguiram de perto, com olhares desconfiados, enquanto a dona da loja parecia incomodada com sua presença. Um gesto que, infelizmente, ecoou o preconceito que ainda persegue tantas pessoas. A humilhação não demorou. Santos, sem querer criar alarde, tentava conversar com a vendedora, mas a desconfiança era clara. A cada pergunta que fazia, a resposta vinha de forma ríspida, como se ele não tivesse o direito de estar ali. Esse tipo de humilhação é silenciosa, mas profundamente dolorosa. O racismo, tão enraizado na sociedade, se manifestou naquele instante com uma força que transcendeu a lógica. O juiz, que julgava casos diariamente, estava sendo julgado não por suas ações, mas pela cor de sua pele. E essa experiência, apesar de revoltante, reflete o que tantos enfrentam todos os dias, seja em lojas, nas ruas ou nos próprios locais de trabalho. Mas é nas adversidades que o caráter de alguém se revela. Ricardo não permitiu que a situação o consumisse. Ele sabia o que estava acontecendo e, mais do que isso, sabia que precisava reagir com firmeza. Para muitos, esse momento de humilhação poderia gerar raiva ou até mesmo uma explosão emocional. Mas ele, com a calma que só a sabedoria traz, decidiu que essa batalha seria travada da forma correta. Ao sair da loja, ele já sabia o que faria em seguida. E assim, abriu o caminho para o próximo passo de sua jornada, um que ele sabia que exigiria não apenas coragem, mas também paciência. Ricardo Santos, com toda a serenidade que sua experiência como juiz lhe concedia, sabia que deixar aquela situação passar sem uma resposta adequada seria alimentar o ciclo de preconceito. O racismo que ele acabará de enfrentar não era apenas uma afronta à sua pessoa, mas a dignidade de todos os que, diariamente, sofrem com julgamentos injustos. Ele decidiu que seria um exemplo de como a dignidade deve ser defendida. Em vez de perder a compostura, Santos revelou quem era, um juiz que se dedicava a fazer a justiça prevalecer, e mais do que isso, alguém que jamais aceitaria ser tratado como inferior por causa de sua cor. Sua decisão de chamar a polícia por conta própria foi o primeiro passo para tomar o controle da situação. E isso, por si só, já era uma lição para qualquer pessoa que enfrentasse situações similares. Às vezes, a forma mais poderosa de se defender contra o preconceito é mantendo a calma, mas nunca o silêncio. Santos sabia que a justiça não se faz com gritos ou agressividade, mas com ações calculadas e firmes. Assim, ele demonstrou que é possível confrontar a humilhação e o racismo sem ceder ao desespero. Um exemplo que qualquer pessoa, em qualquer esfera da vida, pode aplicar, diante da injustiça: mantenha-se firme, defenda a sua dignidade e busque os caminhos legais para corrigir o erro. Com os policiais a caminho, ele se preparava para o próximo capítulo dessa batalha. Sabia que muitos poderiam ter recuado, se deixado intimidar ou até mesmo desistido de comprar o anel, mas ele não. Era sua chance de não apenas defender a si mesmo, mas de mostrar a todos que a justiça é um direito de todos, independentemente de sua aparência.
A lição que ele estava prestes a ensinar não seria apenas para aqueles na loja, mas para muitos outros que viriam a saber de sua história. E, naquele momento, Santos já podia prever o impacto que suas próximas ações teriam. Quando os policiais chegaram à loja, a atmosfera de tensão mudou drasticamente. Júlia, a dona da joalheria, que até então sentia-se no controle da situação, logo percebeu que algo estava fora do seu esperado. Os policiais, ao entrarem no estabelecimento, reconheceram Ricardo Santos imediatamente. Não era apenas mais um cliente qualquer, mas o juiz que tantas vezes esteve ao lado da lei, presidindo casos importantes. O contraste entre o preconceito sofrido e a reverência dos oficiais mostrava claramente a gravidade do erro que havia sido cometido. A injustiça não poderia mais ser ignorada. O momento de virada foi inevitável. Júlia, que julgara Santos apenas pela sua cor, agora enfrentava uma realidade que não poderia mais ser escondida. O preconceito que ela expressara, tão facilmente, retornou com força total quando percebeu quem realmente estava em sua loja. Os policiais, agora com total entendimento da situação, começaram a questionar suas atitudes. É curioso como, muitas vezes, aqueles que julgam os outros baseados em aparências acabam sendo os mais expostos. Esse momento revelou a verdadeira face de quem cometer o erro, e a balança da justiça, finalmente, começou a se equilibrar. O constrangimento era palpável, mas Santos não demonstrava prazer algum em ver a dona da loja em uma posição desconfortável. Pelo contrário, sua postura era de alguém que buscava algo muito maior do que apenas uma reparação pessoal. Ele sabia que a mudança que precisava acontecer não era apenas uma questão individual, mas sistêmica. Os policiais, agora cientes da gravidade da situação, estavam prontos para tomar as medidas cabíveis. E assim, o ciclo de preconceito começou a ser desconstruído, uma lição que Santos fazia questão de deixar clara: da justiça, quando bem aplicada, é a maior ferramenta contra a humilhação. Após o impacto inicial da situação, Santos poderia facilmente ter buscado vingança. Ele estava em uma posição de poder, tanto como juiz, quanto como alguém que havia sido injustamente tratado. No entanto, sua sabedoria falou mais alto. Ele sabia que o verdadeiro objetivo não era destruir, mas educar. Ao exigir que Júlia, a dona da loja, enfrentasse as consequências de seus atos, Santos mostrou que a justiça não é feita apenas de punição, mas também de transformação. Ele sabia que a mudança de mentalidade era essencial para combater o preconceito de forma eficaz e duradoura. A solução proposta por Santos foi simples, mas poderosa. Dele exigiu que a loja implementasse treinamentos de diversidade e inclusão para toda a equipe. Essa ação, mais do que uma simples reparação, foi um passo para garantir que outros não passassem pelo mesmo tipo de humilhação que ele sofreu. Ao educar as pessoas, ao invés de simplesmente puni-las, Santos abriu caminho para uma transformação genuína. Muitas vezes, é através do entendimento e da empatia que o racismo e o preconceito começam a ser erradicados. Ele sabia que, para a sociedade evoluir, precisamos ensinar, e não apenas punir. Esse gesto também deixou uma lição importante para qualquer um que estivesse prestando atenção. Quando confrontado com injustiças ou humilhações, o desejo de vingança pode ser imediato, mas a verdadeira força está em buscar soluções que promovam mudanças reais. É assim que a sociedade avança. Em vez de perpetuar o ciclo de ódio, Santos quebrou esse ciclo ao optar por uma resposta que beneficia não apenas a si mesmo, mas também todos aqueles que no futuro entrariam naquela loja sem medo de serem julgados por suas aparências. E assim, ele plantou a semente da justiça que, em breve, floresceria em uma nova realidade. Após toda a turbulência e o peso das emoções vividas naquele dia, Ricardo Santos finalmente conseguiu fazer o que havia planejado desde o início, de pedir a mão de Carolina em casamento. Com o anel de diamante em mãos, o mesmo que quase lhe foi negado por causa de um preconceito injusto, ele se ajoelhou diante de sua amada. Naquele momento, o que poderia ter sido um dia de humilhação e dor, transformou-se em um marco de superação e vitória. O amor entre os dois se destacou como a verdadeira força, superando qualquer forma de racismo ou discriminação. O símbolo do anel, algo tão simples para muitos, ganhou um significado profundo para Santos e Carolina. Não era apenas uma joia, mas a representação de uma vitória pessoal, da justiça feita de forma serena e, acima de tudo, do respeito que supera qualquer tipo de preconceito. O ato de entrega do anel foi mais do que um simples pedido de casamento. Foi um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor e o respeito sempre prevalecem.
Essa lição, tão presente na vida de Santos, foi passada de maneira silenciosa, mas clara, para todos que assistiram àquele momento. Naquele instante, ficou evidente que, por mais que o racismo e a humilhação tentem derrubar uma pessoa, o verdadeiro triunfo está na capacidade de manter a dignidade e o amor intactos. Santos não deixou que o ódio ou a vingança tomassem conta de suas ações. Ele soube transformar um evento de preconceito em uma celebração de amor e justiça. O pedido de casamento foi o fechamento perfeito de um capítulo que começou com discriminação, mas terminou com uma lição de respeito e compaixão. Um final que, de certa forma, abre espaço para novas reflexões sobre o poder do amor e da justiça. O que você faria se estivesse no lugar de Ricardo Santos? Seria capaz de manter a calma e transformar uma situação de racismo e humilhação em uma lição de vida para todos? Muitas vezes, somos confrontados com a injustiça, e a nossa reação pode definir não apenas o desfecho da situação, mas também o impacto que causamos no mundo ao nosso redor. Ricardo nos mostrou que a justiça não é apenas um conceito, é uma ação. E você? Está preparado para agir de forma justa e corajosa quando se deparar com o preconceito? Este é o momento de refletir sobre como pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. Você já parou para pensar em quantas vezes permitiu que a humilhação o silenciasse? Chegou a hora de romper esse ciclo e lutar pelo respeito, pela igualdade. O que você está disposto a fazer para mudar o ambiente ao seu redor? A história de Ricardo é um convite para que todos nós sejamos agentes de transformação, em nossas vidas e nas dos outros. Se você quer continuar aprendendo e se inspirando com histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma oportunidade de continuar essa jornada de aprendizado e transformação. Juntos, podemos construir um mundo mais justo,